Quando pensamos em advogado, logo imaginamos tribunais, audiências, mas por trás de cada história existe um caminho que você vai descobrir hoje, 2 advogados que vão representar a sua história. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Voz que Conecta. Quero agradecer Dr. Wesley, Dr. Carlos, pela oportunidade de estar aqui conosco hoje, contando um pouquinho da história de vocês. Wesley, fala para nós quem é o Wesley antes da advocacia. Fernanda, manifesto meus cordiais cumprimentos. Primeiramente, gostaria de agradecer também a oportunidade que você vem dado a mim, ao Dr. Carlos, meu sócio, e ao nosso escritório. Falar de história, né, é bem complexo, porque quem que é o Wesley antes de sentar na mesa de advocacia? O Wesley é uma pessoa comum, uma pessoa de uma família peculiar, uma família comum, né, de periferia, né? Sou de uma família de 5 irmãos, do qual minha mãe, aos 11 anos, meu pai acabou saindo do lar e minha mãe tendo que tomar conta de 5 filhos e tal, e desses 5 filhos, eu sou o segundo mais novo, né, depois de mim tem ainda a minha irmã, a mais nova, e então assim, é aquela família básica, né, de periferia, cujo os sofrimentos, as dores, as mágoas, né, sempre são irrigados ali, né, são sempre firmes ali, fixos ali naquele tipo de família, desse tipo estrutural, mas com base nas dores, sofrimentos e tudo que a gente passou de adversidade, né, acabou que Deus foi me dando, me lapidando, me colocando no caminho correto, e dessa família de 5 irmãos eu realmente decidi estudar, tive a oportunidade de estudo, né, corri atrás, estudei bastante e acabei me consagrando, né, acabei alcançando essa vitória de ser o advogado, não só o primeiro formado da minha família, mas nessa formação de direito que realmente me fez uma pessoa diferente, me faz cada dia uma pessoa diferente, porque nós não defendemos pessoas, nós defendemos aplicação de norma, aplicação de lei, e automaticamente a gente vira referência, né? Não referência simplesmente para a família, a gente vira referência para a pessoa. Então esse é o Wesley, que com muita batalha, muita dor, muito peso, né, da estrutura que a gente nasceu nela e veio se formando nela, então a gente pegou tudo aquilo que era negativo, né, todas as dores e mágoas, e conseguiu olhar o lado cheio do copo, olhar por outra perspectiva e fazer com que essa dor se transformasse em combustível para o crescimento. Então esse é o Wesley, uma pessoa comum, que com base no esforço próprio, né, no próprio esforço, na dedicação, né, naquela visão de futuro, eu quero ser diferente, eu posso ser diferente, se tornar uma pessoa diferente, foi que eu acabei tendo essas minhas oportunidades que não foram dadas, elas foram construídas para mim, eu as construí e aproveitei cada uma delas e hoje estou aqui, né, há 12 anos na advocacia e sinto muito feliz e honrado, né, agradecendo a Deus, inclusive, por ter proporcionado essa vitória na minha vida. Então esse é o Wesley. Sim, e por que você escolheu o direito? Você escolheu pela sua família, pela dor que você passou, pela ausência? Dentre tantas profissões, você foi para o direito? Pois bem, na verdade, eu falo que não foi eu que escolhi o direito. O direito é que acabou me escolhendo. Lembro-me na época de formação básica, né, ensino médio, eu consegui ter uma aprovação na primeira etapa, né, da UFMG, que antigamente, né, a gente passava por 2 etapas. Sim. Primeira etapa, segunda etapa. Aí lembro-me, na época de ensino médio, eu consegui a aprovação na primeira etapa da UFMG para fazer engenharia. Só que, infelizmente, falta de informação, aquela coisa, isso lá em 2003, 2002, salvo engano. Então a gente não tinha esse volume de informação na época, né, e eu acabei não indo para a segunda etapa. E aí, frustração, dor e tal, aquela vontade de querer mudar a própria história, né? Veio frustração, dores e tal. Então, eu acabei... dentro disso, eu atuei em vários outros ramos, né? Inclusive, assim... sinto até orgulho disso, eu já tive várias atividades, todas informais, inclusive já até descarreguei caminhão na minha vida para um supermercado aí.
eu trabalhava na época, né, descarregando caminhões e tal, foi quando as pessoas começaram a falar assim, cara, você é uma pessoa diferenciada, você sabe articular, você sabe conversar, eu acho que você deveria procurar uma profissão mais nesse sentido. E foi quando eu tive a oportunidade, então, de começar a trabalhar numa empresa, e essa empresa também viu esse meu lado, né, esse jeito que eu sou, que é o meu natural, e falou, não, você tem que investir nisso e tal. E aí eu tive a oportunidade de fazer um vestibular na época e escolhi o direito. Por quê? As pessoas me falavam isso, então eu falo assim, não, então não fui eu que escolhi, né? Acabou que o direito é quem escolheu eu para poder seguir essa carreira. O que nós podemos deixar para os seus clientes é que quem te contratar vai ter o Wesley apaixonado pela profissão e vai honrar cada cliente que procurar o seu escritório para representá-los perante um tribunal, né? Com toda certeza, a bagagem que eu trago de vida, a bagagem que eu trago de formação é que dá a intensidade do amor, né, do esforço. E assim, eu não consigo nem explicar quando vem uma ação, seja ela de média, alta ou baixa complexidade, a entrega é sempre a mesma, é sempre do mesmo jeito, eu não trato menos ou mais. A entrega sempre vai ser a mesma, o amor é sempre o mesmo, a dedicação, a vontade de fazer dar certo, de buscar o resultado que o cliente merece e o resultado que ele tenha de fato direito. Isso aí é imensurável, eu não vou medir, eu não vou tabelar. A entrega é sempre total dedicação, amor, e o resultado, buscar ele sempre, sempre, sempre. Deste sonho nasceu o Silva Pinheiro. O que esse escritório representa na vida do Wesley como homem? Olha, esse escritório, eu posso dizer que ele foi a virada de chave para a minha vida, para a construção do que o Wesley é hoje, né? Na época de academia, né? Não sei se eu posso estar antecipando, mas eu comecei a faculdade um ano antes de Dr. Carlos. E no caminho, no percurso da faculdade, né, eu tive um problema, né, de cunho pessoal, e eu tive que trancar a faculdade durante um ano. Fiquei um ano sem estudar, aquela dor, aquela mágoa, aquela vontade de querer voltar, de acreditar nesse sonho meu, porque muita gente também nem acreditava. Pessoas tão próximas de mim chegaram e falaram assim, passar na faculdade é fácil, eu quero ver você formar. Né? E depois da minha formação, depois dessa formação eu tive uma grande surpresa. Deus prepara cada detalhe na vida da gente e a gente tem que estar pronto para a gente conseguir observar cada vitória que ele dá pra gente, cada desenho que ele vai construindo, porque a minha primeira ação da vida, isso é para contextualizar o porquê do escritório. Então, voltando ao ponto do escritório, então eu estudei um ano, eu parei um ano de estudar e no retorno para a faculdade, eu tive a oportunidade de conhecer uma das pessoas que realmente fizeram a mudança na minha vida, tanto o Wesley, que era aquele menino moleque, e depois do retorno da faculdade, a mentalidade era completamente diferente, que eu tive que me readaptar, reinventar, me tornar homem, de verdade. Aquela ideia de faculdade, badalação, não existia. O que existia era o Wesley querendo buscar a sua evolução. Foi quando eu sentei na sala, do meu retorno, e eu vi uma pessoa que falei assim, cara, eu vou ser igual a esse cara, que foi o meu sócio, o Dr. Carlos. Então, esse escritório, ele não nasce simplesmente vamos montar um escritório. Não, ele tem toda uma história de criação do ser, e o Dr. Carlos me ensinou muito isso, né? Vocês se conheceram, então, na faculdade? Nós nos conhecemos na faculdade. Foi a segunda pessoa que eu tive contato, né? A primeira pessoa, hoje, trabalha em uma das nossas unidades que fica na cidade de Caeté, que foi a nossa colaboradora Adriene, a nossa parceira Adriene. Então, a primeira pessoa que eu conversei ao retorno da faculdade, entrei na sala, foi essa colega que me abordou, e a segunda pessoa foi o Dr. Carlos. Então, nós chegamos conversando e tal, eu fui aproximando, ele é mais assim, eu já sou mais espojado e tal, mas eu fui aproximando porque eu via naquela pessoa alguém que eu deveria seguir como exemplo, porque era dedicado. O Dr. Carlos chegava lá, pegava o livro, chegava a aula, começava às 7, 6 e meia, ele estava lá estudando, lendo o livrinho e tal, e passando. Então eu me espelhei muito nele, e ali, naquela oportunidade, a gente foi criando laço de amizade,
Então, o escritório, ele não nasce simplesmente, vamos montar uma sociedade. Nasce da criação de acadêmica, né? Então, esse escritório é uma virada de chave, por quê? Ele não nasce simplesmente de vontade de ser um advogado com o escritório. Ele nasce na luta de 2 colegas de faculdade que tiveram, né, entre ali umas vindas e outras vindas, né, mas que acreditaram num sonho lá no passado e realmente falou assim, não, vou montar um escritório hoje, de escritório juntos, já vão aí 10 anos de escritório juntos, então são 10 anos de amizade, são mais de 15 anos de amizade, 10 anos de escritório junto. Então, o que representa o escritório? O escritório representa uma virada de chave para mim. Na época de academia, de fato, eu poderia não pensar, né? Não tinha pretensão de advogar, mas aí o Dr. Carlos me presenteou com uma das coisas mais belas que um ser pode presentear, que foi a oportunidade de ser advogado. Por que o Dr. Carlos me fez advogado? Ele construiu o advogado que o Wesley é hoje. Porque quando eu passei na UAB, eu tive um problema muito complexo de família. Lembra que eu falei que meu pai abandonou a família? Eu tinha 11 anos de idade. Então, quando eu passei na UAB, isso em 2015, né? Eu passei na UAB e antes mesmo de pegar a carteirinha, eu só tinha o número ali, a inscrição de número e tal. Meu pai teve um AVC, né? E com base nesse AVC, a família ficou toda desestruturada e tal. E viu, o Wesley é um advogado, aí o médico falaram que ele precisava de uma transferência de urgência para um hospital que tinha condições de tratamento neurológico, né? E aí, isso foi numa sexta-feira, e eu descobri o meu número de OAB exatamente naquele dia. E aí meu pai teve esse AVC e tal, e aí a gente tentando resolver aqui e ali, eu peguei, bati no peito e falei assim, não, eu vou fazer a petição dele, já que eu sou advogado, né, eu vou fazer a petição, claro, doutor Carlos, a gente sempre, né, em que pese a gente já tinha finalizado a faculdade, ele tava uns projetos dele pro lado de lá, e eu ainda com os projetos do lado de cá, começando como eu iria, pensando como seria a vida de advocacia, né, então o doutor Carlos pegou, liguei, ele falou, não, Wesley, assim, que ele já tinha um ano antes, né, ele já tinha um ano de OAB na minha frente, já tinha um ano de advocacia na minha frente, e aí a gente conversando e tal, ele me falou, Wesley, assim, vai lá, constrói, vamos lá colocar o que a gente aprendeu na faculdade no papel. Eu realmente construí, né, eu construí essa petição e tal, fiz o serviço todo e tal, e fui na casa dele buscar ele, para ele poder fazer a distribuição, porque tinha que fazer um pedido liminar, e aí teria que fazer esse despacho diretamente com o juiz. E eu, que nunca tinha feito um estágio na minha vida, nunca tinha sentado na frente, né, de um juiz, de qualquer pessoa do judiciário, porque realmente, na academia, a gente faz aqueles estágios de NPJ e tal, que são obrigatórios, né, mas realmente a gente não tem a vivência prática mesmo ali do judiciário. Então eu nunca tinha vivido isso. E aí eu fui lá, Carlos, vamos lá e tal, me ajuda lá. Ele pegou e falou assim, não, você vai ter que ir lá e resolver, você é advogado, vai lá, você fez o seu serviço, você que fez a petição, tá certinha, vai lá e resolve. É claro, né, no início eu falei assim, nossa, meu Deus, eu falei, vou matar esse cara, o que ele tá fazendo comigo? E aí saí e falei assim, pode deixar então que eu vou lá resolver. Porque eu sou uma pessoa que o desafio, ele vai me fazer mais forte. Bem-vindo ao time. Bem mais forte. Bem-vindo ao time, eu também sou assim. Adoro desafio. Perdão. Então, mas não significa que esse desafio vai me fazer passar sobre alguém, né? Fazer uma pessoa se sentir menor. Não. O desafio, ele é meu pessoal. E quando ele colocou esse desafio pessoal pra mim, eu falei assim, mas eu vou lá. Vou. Claro, né? Coração saindo pela boca, aquele frio na barriga, eu falei assim, e agora? E foi exatamente isso. Chegando no fórum, eu falei, meu Deus, o que eu faço? Não sei. Mas o desafio é dado, como a gente sempre brinca, né? Missão dada, missão cumprida. Aí eu cheguei e fui lá e fiz a distribuição do processo, informei e tal, aí o pessoal pegou e falou assim, não, vai lá despachar com a juíza, e vai lá no gabinete, né, que daqui a pouco vai subir seu documento. Aí na hora que eu estou lá na porta esperando, aí chega uma senhora, bem elegante, bem vestida, na porta da 2ª Vara Civil da comarca de Santa Luzia.
Não posso falar o nome dela, mas... Aí ela falou assim, eu fui e falei assim, não, eu tô querendo despachar com a juíza do processo tal. Ela tava com o meu processo na mão. E falou assim, não, vem cá. Aí nós sentamos na sala, né, ela no gabinete e tal, e aí ela foi e falou, nossa, que situação e tal. Eu falei, pois é, e eu te conto o pior, ele é meu pai. Aí ela falou assim, é seu pai, que não sei o quê. Aí a gente foi conversando, ela foi me falando, falei com ela assim, é a minha primeira ação. Eu nunca advoguei na vida. Ela, não, mas você tá certinho, no caminho certo, e me entregou um documento, que era a liminar. Ou seja, eu nunca tinha advogado na vida com um problema mega super pesado, e o Dr. Carlos simplesmente me colocou, como a gente pode dizer, ele me colocou na cova dos leões para enfrentar os dragões de 7 cabeças, e eu me saí muito bem. Então, esse escritório, ele nasce, não é simplesmente, é virada de chave total, porque ele não nasce simplesmente de vontade de querer ser, ele nasce de uma formação, de uma lapidação que vem desde lá de trás, desde faculdade até os dias atuais. Mas quem me fez, de fato, ser o advogado e ser apaixonado por isso, foi o Dr. Carlos. Por isso que o escritório é uma virada de chave. Mas o senhor concorda que esse processo ele era todo seu? Porque Sim. precisava existir uma cura. Porque no passado você sofreu abandono. E a roda da vida girou. E a pessoa que mais te feriu foi que você teve que estender a mão. Ali você não só provou que você é um excelente advogado, você provou que você é um homem de caráter. Sim. Você ali mostrou uma força que muitas das vezes você nem imaginava que tinha. E hoje, essa força foi tão especial para você que te lapidou com a chegada da sua filha. Eu quero que você conte como que é hoje ser pai dessa princesa e o que ela mudou na história deste homem. Ah, não, eu fico até... Ser pai, como se fala, né, é dádiva de Deus. É assumir uma responsabilidade que vai te custar a vida, o resto da vida. E ser pai, pra mim, como é que eu posso dizer? Acho que não tem nem palavras que a gente consiga explicar o que é ser pai. Mas a Maria, ela veio pra... Eu sempre quis, eu sempre almejei, eu sempre desejei ser pai. Eu ficava vendo os meus irmãos, não é inveja, jamais, eu não tenho inveja, mas meus irmãos sempre apresentando, minha esposa tá grávida, vai vir mais um menino aí, e tal. Todo mundo da minha família tem filhos. A minha mãe tem hoje, antes da Maria, minha mãe tinha 10 netos. E eu, o início da raspa do tacho, né, e não consegui. Falei assim, meu Deus, o que tá acontecendo? Mas Deus sempre faz na hora certa, no momento certo. Né? O desenho dele é único e a gente não pode mexer. Foi quando eu conheci a minha atual esposa hoje, né? Que todas as deferências positivas a ela também faz parte de uma mudança constante que o Wesley vem se tornando. E Deus me agraciou. Né? Falou assim, inclusive, produção, nós temos um recado especial da doutora Grazi para o Wesley. Eu tenho o privilégio de conhecer o Wesley que existe além da profissão. E como é bom falar dele. Quando eu penso na sua história, a palavra que vem na minha mente é superação. Filho de uma mulher guerreira, aprendeu desde cedo que o trabalho, honestidade, perseverança são capazes de transformar vidas. Ao lado do seu amigo e sócio, Dr. Carlos, construiu um escritório baseado no trabalho, baseado na dedicação, mas é em casa que eu vejo a sua maior grandeza. Como marido, ele é companheiro, meu porto seguro. Como pai e padrasto, ele é muito amoroso e muito dedicado. E o que eu admiro mais nele é a lealdade que ele tem com seus valores. E a capacidade que ele tem de sempre ajudar quem está perto dele. Eu te amo e te admiro. Então esse foi o recadinho que ela deixou para você. E eu quero que você finaliza contando pra gente um pouquinho do que é o Dr. Carlos na sua vida. Você já resumiu muito, já falou que foi através dele que você se tornou esse advogado referência, né? Que hoje vocês estão à frente da Silva Pinheiro,
O cliente de vocês, quando chega lá, ele não encontra simplesmente um advogado sentado numa mesa com terno e gravata. Ele encontra 2 profissionais dispostos a vestir a camisa da causa que a pessoa tem, representá-las com excelência perante um juiz ou qualquer lugar que vocês forem. Porque o escritório de vocês é família, é excelência. Então, completa dizendo para mim uma única palavra, quem é o Dr. Carlos na vida do Wesley? Olha, uma palavra vai ser um pouco difícil, mas se realmente uma palavra traduzir, isso é referência. Referência de tudo que é positivo, de tudo que é bom, de tudo que é valor, né? Dr. Carlos representa para mim, não é amizade, é irmandade, vai além disso. A gente fala, né? Cada um com seus dogmas espirituais, religiosos, mas eu trago a minha filosofia de que é um reencontro. Não é um reencontro de vida hoje, não é um encontro de vida material hoje. Eu sustento muito que nós somos um reencontro de pessoas que foram muito próximas em outras realidades, né? Porque o Dr. Carlos é referência em tudo. Claro, problemas a gente tem, dificuldade e tal, porque é natural. Casamento sem discussão não cresce. Casal sem colocar os pingos nos is não cresce. Sociedade sem discutir não cresce. Então, falar uma palavra, Dr. Carlos, referência. Sim. E eu quero falar com você que está nos assistindo. Foca no conhecimento com as pessoas. Vocês viram que eles começaram na faculdade, então olha que conexão bacana. Não perca nenhuma oportunidade. Você pode estar diante da pessoa que vai mudar sua história e está deixando a oportunidade passar. Dr. Carlos, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Voz que Conecta. Você tem uma história fantástica para compartilhar com cada pessoa que está nos assistindo. Você veio do interior e hoje, como que é voltar lá no mesmo lugar, advogando na cidade sua de origem? Conta pra gente um pouquinho. Eu venho da cidade do interior, onde não tinha muitos recursos. Vim para a capital, estudei Direito, através de uma oportunidade que a empresa onde eu trabalhava me forneceu. Eu agarrei essa oportunidade, como sempre, não deixo as oportunidades passarem. E graduei em Direito em 2013, na companhia do Wesley, que conheci lá. A gente hoje é sócio. Eu tenho orgulho dessa sociedade porque, assim, a gente cresceu muito. A gente começou pequeno. Lógico, a gente precisa galgar muitos degraus ainda, mas estamos no caminho forte. Assim. Se o doutor pudesse encontrar com aquele jovem lá do passado, o que o doutor diria para ele neste momento? Você é capaz de chegar aonde você quiser. Faça das críticas impulso. Sim. E o senhor pode ter certeza que aquele jovem está olhando para o doutor hoje com muito orgulho de tudo que o senhor construiu. E a sua trajetória, doutor Carlos, veio também de um período muito difícil, aonde que vocês no escritório passaram, né? Devido a um problema de saúde que o senhor teve recentemente. Fala um pouquinho sobre isso, como foi esse processo para vocês, como que o escritório também te ajudou nesse processo? Bom, eu vinha trabalhando normalmente, com muito afinco, como tudo que eu faço com muito afinco e muita dedicação também. Em 2024, sofri um AVC, fiquei 12 dias internados. Achava que não ia sair daquela. E, graças a Deus, muita fé, superei. Ainda tenho alguns resquícios ainda que eu preciso superar, que a ansiedade que eu desenvolvi depois do AVC. Não sabia que o AVC poderia desencadear a ansiedade tão forte como eu vivi. E estou superando cada dia. E esse período foi tão difícil, mas ele transformou um homem. Quem é o Dr. Carlos depois dessa superação? Bom, depois disso eu passei a dar valor às pequenas coisas que a gente pensa que não tem valor. E no dia a dia você vê que aquelas pequenas coisas têm muita importância na sua vida. Naqueles 12 dias que eu fiquei internado, pensava, será que eu vou sair dessa? E a gente sempre sai. Deus sempre dá uma segunda oportunidade.
E vocês, enquanto advogados, qual a área que vocês trabalham, que o cliente pode chegar lá e procurar vocês? Qual a área de atuação? Bom, eu tenho especialização em direito previdenciário e direito do trabalho, mas no escritório a gente também tem profissionais que atuam em criminal e família também. Sim. E hoje, qual é a maior dificuldade que vocês encontram com o cliente de vocês? Posso tomar a palavra? Sim, sim. Pô, na verdade, as dificuldades com os clientes são sempre as mesmas, depende muito da área, né, da qual o cliente traz essa demanda para nós, né. Na área de previdência, a gente vê a dificuldade, que é o não conhecimento, totalmente perdido, né? O cliente chega na área de previdência totalmente perdido, não sei como fazer, como preparar isso, e nós estamos ali para auxiliar, né, para fazer valer o direito. Aí na área as outras áreas, como a área civil, família, principalmente família, né, as maiores dificuldades divórcio, divorciei, e agora, como é que fica? Porque antes era meu bem, hoje é meus bens, né? Então a gente tem uma equipe estruturada para poder trazer a melhor informação para o cliente, para sair de lá sem nenhuma obscuridade, né? Olha, eu casei, tô separando, eu sei que meu direito é esse, né? Área criminal, geralmente, meu filho vai sair que dia? Não sabemos, vamos lá, vamos descobrir o que é. Então as dificuldades sempre depende muito de cada área, né? Mas o cliente chegou com a dificuldade, ele vai sair de lá totalmente esclarecido de qualquer demanda que ele tiver. Qualquer área que tiver, ele vai ser bem atendido e bem esclarecido. E aonde é o escritório de vocês? O escritório hoje, essa estrutura, né, o escritório Silva Pinheiro e J. Carlos Soares, hoje a gente pode agradecer, bater o joelho no chão e agradecer mesmo a Deus, né, que hoje nós possuímos 3 unidades, né. Nós temos a sede, né, onde é o Nascedor Estudo, né, a sede fica na Avenida Brasília, número 653, sobre a loja, no São Benedito. A gente tem a unidade também que fica na cidade de Nova Belém, que é a nossa segunda unidade, que é inclusive a cidade onde o Dr. Carlos, né, se fez morada por anos, nasceu naquela região. E a outra unidade que a gente tem é na cidade de Caeté, né, que também numa grande crescente, mas a sede principal, precisou de falar? É lá na sede que a gente consegue resolver. 90% dos casos são sempre na sede. Sim. Produção, nós temos aí um vídeo especial pro Dr. Carlos, da Dayana? Nossa, mais uma. Ei, Carlos, passando para te falar que eu te acho uma pessoa maravilhosa, um ser humano incrível, que você continue sendo essa pessoa dedicada, honesta, estudiosa, que mesmo diante das dificuldades não deixou se abater, que sente muito prazer em conseguir os objetivos, em conseguir os benefícios dos seus clientes, que você continue sendo essa pessoa empática, empoderada, estudiosa, um ser humano incrível, falar que eu te admiro muito e que pode contar comigo sempre. Beijo, te amo. Por trás dessas histórias existem sempre as esposas de vocês, que passam ali diariamente um momento que não é fácil. Você sai de casa, muitas das vezes estressado no trabalho de vocês, porque é muito papel, é muita demanda. E quando chega em casa, encontrar uma família, eu acho que isso é o maior presente da gente, é poder sair, voltar para casa e ter um aconchego familiar. E o que a sua esposa, Dr. Wesley, representa para o senhor? Representa aconchego, carinho, humanidade, né? Meu porto seguro. Muitas vezes a gente vive tantas situações, né, no nosso escritório que, querendo ou não, uma ação ou outra a gente sempre vai entregar sentimento, vai pegar sentimento, né, e às vezes magoa, né, a gente também é ser humano, o advogado é gente, calma, é gente como a gente, né, então nós temos dores, nós temos sentimentos, né, então algumas vezes a gente entrega tanto, né, a uma determinada ação, o cliente que vira amigo, o amigo que vira cliente, isso traz um peso, né, uma responsabilidade maior ainda, né, uma dedicação que vai
além dos 150%, não é nem 110, 120, é 150%. E essa dedicação acaba fazendo com que as nossas energias cheguem a quase zero. E quando a gente chega em casa, eu hoje tenho a minha esposa, né, que me dá o apoio, não, vem cá, vamos conversar, vamos bater um papo. E aquele olhar, você já sabe, fala assim, opa, o Wesley hoje tá danado, tá tudo bem, vamos lá, senta aqui, vamos conversar. Então isso faz com que a gente sinta recarregado de energia. Então hoje a minha esposa é base, é apoio, é tudo que possa representar a minha crescente, né, como homem, porque eu me tornei família. Então ela, a enteada, né, que é a filhinha dela, Larissa, a minha filhinha Maria, chega em casa e ter essa estrutura familiar em casa, recarrega qualquer energia que tá lá no zero, ela vai a 100 e tem que ir, porque na família a gente é intenso em tudo, então a gente tem que ser intenso pra nós. E ser intenso pra mim é ser intenso de família, é chegar e falar, não, eu adoro cozinhar, né? Eu sou advogado, mas eu também adoro cozinhar, então eu adoro ir pra cozinha, fazer um papai diferente. Isso, chegar em casa e a enteada perguntar, a Larissa perguntar, o que você vai fazer hoje? Ah, não tem coisa melhor pra mim, né? Porque do mesmo jeito que eles são apoio pra mim, eu também tô sendo apoio pra alguém, né? Sim. Além da atividade de super-herói advogado, eu ainda tenho que ser super-herói em casa, ser base pra alguém, ser apoio pra alguém e ser apoiado também. Então, a minha família, minha esposa e as duas filhinhas significam apoio, base, uma estrutura pra mim me tornar cada dia melhor. Doutor Carlos, o senhor, quem é a Dayana, sua esposa? O que ela representa no seu dia a dia? Bom, a Dayana representa pra mim a calma que eu pareço ter e não tenho. Um equilíbrio, aquela pessoa que, olha, as coisas não funcionam dessa forma. Vamos ver pro outro lado. Calma, reflita, pense. Em que pese eu pareça calmo, não sou tão calmo assim. Sou muito explosivo. E ela é organização. Para mim, ela é muito organizada demais. Eu aprendo muito com ela nesse ponto. Como me organizar melhor para atender um cliente melhor, ganhar aquela ação. É isso. Então, ou seja, né, a família é o nosso equilíbrio diário. Quem somos nós sem a nossa família? Então, gente, sair para trabalhar e ter um lugar de aconchego, valorize a sua família, valorize a pessoa que está do seu lado diariamente, porque muitas das vezes você não imagina o tanto que ela passou no dia a dia dela para chegar em casa e ainda ter que dar aquele abraço gostoso, dar aquele oi. Então, assim, chegou em casa, viu que não tá legal, abraça, sabe? E a gente tá carente disso. As pessoas hoje valorizam muito as redes sociais, o telefone, o trabalho. O sentar à mesa hoje é raro, se perdeu. Então, tem aquele prazer de ir na sua casa almoçar, chamar teu filho, a tua esposa para conversar. Isso é algo que nós precisamos praticar no dia a dia. E é um presente pra gente, meia hora de conversa com a família da gente, voltar ao retorno pro trabalho. Isso é algo que não tem dinheiro que pague, né? Isso é muito legal. Bom, vocês trabalham lá no escritório de vocês e tem parceiros também lá, juntamente, que é a Contabilidade Nivels. E eu gostaria que vocês falassem um pouquinho também dessa parceria. Quem é o Fábio e a Adriana no escritório de vocês? Bom, eu até peço licença ao Dr. Carlos para poder tecer alguns comentários, né? Na verdade, eu poderia até construir um livro, né, sobre essa parceria em si. Na verdade, antes de falar de contabilidade, eu queria falar muito de Fábio, uma pessoa que eu tenho grande admiração, respeito, muito respeito, e uma pessoa que acreditou em mim. Às vezes, quando muitas pessoas próximas, familiares, desacreditavam, ele foi uma pessoa que falou comigo assim, você é capaz. Fábio é uma grande referência para mim, porque esse escritório nasce por causa do Fábio. Não, claro, ele nasce com grande participação do Fábio, porque ele já estava predestinado. Mas lembra que eu falei lá que o meu pai teve um problema de saúde e tal? Infelizmente, né, há 4 dias do meu aniversário, na época, ele acabou que veio a óbito. E naquela cabeça, aquele negócio todo doido e tal, aquela movimentação de procedimentos que tem que ser feito. O Fábio nunca me abandonou. Ele chegou, falou, cara, vem cá que a gente precisa conversar e tal, vamos lá, vamos trocar ideia. E há tempos a gente não conversava ideia, porque nós somos, digamos, primos,
né? Porque a gente tem uma relação de parentesco entre a minha família e a família dele. E a gente era muito amigo. E na época de faculdade, muito amigo na época da adolescência, juventude. Só que quando nós tornamos adultos e fomos para as faculdades, então a gente automaticamente deu uma dispersada, né? Cada um procurou seu caminho, até por falta de tempo, né? Finais de semana trabalhava na semana, final de semana aproveitar para cumprir as agendas da faculdade, os estudos e tal. Então, nesse dia que foi a despedida final do meu pai, o Fábio conversou muito comigo e falou assim: Wesley, eu falei assim, cara, eu já sou advogado. E tal, pá. Ele falou assim: ué, que isso? Então tem uma proposta para te fazer. Foi o Fábio que falou assim: olha, eu tenho lá a contabilidade, Nivels e tal, e eu tô querendo fazer uma parceria, né? E aí o Fábio me propôs, falou assim: não, vem cá, vem aqui, tem uma sala aqui e tal, vamos conversar e tal, você vai estabelecer aqui. Então, o ponto principal, ponto de partida, né, da criação, do nascimento do escritório em si, deu-se por um chute inicial que o Fábio me concedeu. O Fábio me deu a oportunidade de abrir aquele escritório lá em 2015, né? Então, lá em 2015, o Fábio me deu essa oportunidade. Então, falar de Fábio é falar de um cara que... acho que sem palavras, né? Adriana é mais do que amiga, né? Fábio hoje é irmão, Adriana é minha cunhadona do coração mesmo. Adoro. E agora, né? Com o Samuca, né? O filhinho deles. Então, assim, eu não consigo tecer muitas palavras sobre pessoas dele porque me faltam as palavras. Mas a parceria de contabilidade Nivels, né? E o escritório é uma parceria, vamos dizer, bem sólida, né? Ela se arrasta, né? Se arrasta não, ela se mantém, ela se fortalece a cada dia mais, cada dia que passa, cada ano que passa, e essa solidificação vem com base na prestação de serviço, né? Que a gente leva para ele a confiabilidade, a segurança que ele pode ter, que ele tem na gente, levar para os clientes dele. Falou: olha, eu tenho aqui, não, eu vou te indicar fulano de tal, porque a gente tem uma parceria. Então essa parceria, né, ela nasce lá lá no passado e se fortalece a cada dia exatamente por isso. Pela concretude, pelos resultados que o escritório proporciona para os clientes dele. Então, se proporciona grandes resultados positivos para o cliente dele, a nossa parceria se mantém e se fortalece a cada dia por isso. Nós temos um vídeo, produção, de uma cliente que falou, né, de vocês, como foi a experiência dela numa causa que vocês a defenderam. E eu só tenho a agradecer porque eu me senti até um pouco perdida, achei que eu não ia conseguir receber, e quando eu vim procurar o escritório do Dr. Carlos, ele me deu toda a certeza, toda a segurança, e aqui está. Então, eu super indico, estou muito satisfeita, e eu só tenho a agradecer. Muito obrigada. Assim como a Mailde procurou vocês e vocês com excelência entregaram o resultado para ela. Além de cliente, nós temos também uma parceira de vocês, que está ali diariamente. Ela pode falar de vocês lindamente, simplesmente porque todos os dias ela tá ali sentando na cadeira com vocês e passando os desafios juntamente com a dupla, que é a doutora Cândice. Gente. Dizem que para poder crescer na advocacia é necessário caminhar sozinho. Mas na minha história eu vejo que aconteceu exatamente o contrário. Atualmente, né, eu trabalho com 2 advogados, Dr. Wesley e Dr. Carlos, que para mim são advogados brilhantes, são excelentes profissionais e que contribuíram de forma positiva para o meu desenvolvimento na advocacia. Eu iniciei, né, a trajetória aqui com o escritório no ano de 2019, quando a gente tinha uma parceria, e no ano de 2024 eu integrei oficialmente ao quadro de advogados do escritório. De lá para cá, a gente passou por vários testes, tantas questões de saúde sérias, cirurgias, falecimento do meu pai. E ao longo, né, desse período todo, a gente não soltou a mão do outro, a gente permaneceu firme. E eu acho que isso é um ponto essencial do escritório, a resiliência. É o fato da gente passar por diversas tribulações, mas a gente permanecer juntos e unidos. E é essa mesma força e união que a gente utiliza para poder buscar os interesses dos nossos clientes. Nossa Senhora. E aí, o que vocês falam dessa parceira de vida de vocês, de escritório, de companheirismo, de profissionalismo?
Palavra, Carlos. A Cândice representa no escritório organização, aquela pessoa que vai com jeitinho, com aquela calma, e por dentro tem uma leoa que no final atinge o objetivo que a gente quer. Essa é a Cândice. Eu falar de doutora Cândice. Cândice, ela fala que ela vem aprendendo com a gente, mas a gente aprende muito com ela, né? A gente aprende a lidar com outras pessoas que estão no mesmo segmento, porque às vezes a gente quer que as pessoas sejam como a gente, fugaz, eu sou muito elétrico, agitado, mas não, ninguém é igual a gente, mas todo mundo pode ser melhor do que a gente pode imaginar. E doutora Cândice vem representando isso pra gente. Uma pessoa muito dedicada, e não só dedicada no trabalho, ela ensina a gente dedicação em trabalho, organização de tudo, como o doutor Carlos bem disse, família. O doutor Cândice me ensina muito sobre família, como é ser família, né? Eu tenho as deferências para ela são sempre positivas. Doutora Cândice, eu não consigo hoje vislumbrar o escritório atuante como no crescimento que a gente veio. Eu não consigo ver a doutora Cândice fora dessa estrutura hoje. Ela veio numa situação muito delicada, né? E nós dois, com a enfermidade do Dr. Carlos, nós dois seguramos, digamos, no dito popular, seguramos a onda, e nós dois conseguimos descobrir um do outro o que um e o outro não tinha. E nós falamos assim, não, vamos conseguir, sim. Passamos muita dificuldade, mas, como eu disse lá no início, desafio me faz crescer. Então, a doutora Cândice falou assim, Wesley, você tem que fazer isso. Eu falei assim, então eu vou fazer. E fui. E fiz com afinco uma área que eu jamais imaginaria que eu conseguiria, né? Que é a área de previdência. Ela falou assim, não, você tem que fazer e tal. Eu falei assim, não, pode deixar então que eu vou fazer. E peguei e fiz. E deu certo. Muito certo. Né? Então, deu doutora tanto Cândice certo que você conseguiu ajudar na aposentadoria do meu pai, né? Dorival Dias. Então é isso, Cândice representa muita coisa pra gente, só coisas positivas e todas as deferências positivas nela. Um escritório, ele não se forma só de cadeiras e mesas, ele se forma de parceria, de pessoas que acreditam um no outro, porque se vocês três não acreditarem no trabalho de vocês, o cliente também não vai acreditar. Então, diante dessas palavras que a cliente disse, que a doutora Cândice falou com vocês, qual o legado que vocês deixam para quem está começando, para aquele jovem que está lá na faculdade, sonhando em fazer direito, mas tem aquele receio, será que a profissão é para mim? Porque eu vejo que aqui, eu não vejo só advogados, eu vejo que vocês vestiram a profissão com amor, vocês fazem por excelência, não simplesmente sentam diante de um juiz e representam uma causa, vocês fazem aquilo por amor, a causa que vocês defendem é estudada, é feita com muito amor e carinho por cada pessoa que senta no escritório de vocês. Bom, Fernanda, primeiro, acreditar que você pode chegar ao lugar que você almeja chegar. Dedique-se bastante, estude bastante e faça especializações, pós-graduações, o máximo que você puder. Você vai atingir o seu objetivo cedo ou tarde. Olha, a mensagem que eu deixo para a nova advocacia é, primeiro, se perguntar o que eu quero, onde eu vou chegar. Agora, o como vai chegar só depende de você. Porque o único responsável pela sua felicidade e pelo seu fracasso é você mesmo. Então, acredite, corra atrás. Dores vai ter. Obstáculos? Nem imagina. Concorrentes? Inúmeros. Só que uma coisa que a gente leva é... seja o melhor. Não seja 5% como dizem na faculdade. Aqui 5% vai ser isso. Não. Eu quero ser o 1% que vai ser além dos 5%. Dedique, acredite. E lá na frente, o resultado vai aparecer. A dedicação, ela veio lá atrás e ela se perpetuou aqui. A sua história, Wesley, é tão bacana e é tão forte porque nós precisamos de uma figura paterna para estar seguindo o nosso caminho. E no momento da sua formação, que você precisou de ter alguém do lado, você teve ausente. Mas você conseguiu mostrar, mesmo tendo essa ausência de pai, que você conseguiu
escrever o seu legado, se formou, teve a possibilidade de ajudar seu pai. E eu sei que é difícil falar sobre isso, mas quem está nos assistindo passa pela mesma história que você. Tem muitas pessoas que sentem essa falta de uma figura paterna e não tem essa figura. E você passou por essa experiência muito bem, então você tem experiência para falar com as pessoas sobre isso e incentivar que ela não precisa desistir e que a vida roda, mas ela consegue vencer. Você venceu. Fernanda, falar sobre isso é muito interessante, né? Porque a história de família não é uma história muito bonita em si, né? Como eu disse, né? A família clássica de periferia. Meu pai não era referência, era alcoólatra. Não tenho vergonha nem rancor nenhum de falar. Já busquei várias vezes caído no chão e tal, essas coisas que é normal. E se você me perguntar, quem é meu pai pra você? Fernanda, meu pai é tudo. Tudo que você pode imaginar. Sem o meu pai, eu não seria quem eu sou hoje. Porque, como eu disse, eu sempre vejo o copo mais cheio. Eu vejo por outras perspectivas, né? Então, o meu pai foi o melhor professor da vida que eu tive. A minha mãe, não. Minha mãe me ensinou a ter caráter. Me ensinou a correr atrás, a lutar, a acreditar que eu sou capaz e tudo é possível. Mas o meu pai foi o melhor professor como homem do mundo. A ausência, de fato, magoa, porque 11 anos de idade, formação, acabando de formar complexo de Édipo para quem é técnico e tal, formando a psique. E lá na frente, entrando na puberdade, juventude, falar sobre coisas de homens, eu vou falar com quem? Então o mundo acabou me moldando, né? Para certos assuntos o mundo acabou me moldando. Mas o meu pai é referência, sim, e uma referência muito positiva. Meu pai me ensinou a ser quem ele não foi, o homem que ele não foi, o pai que ele não foi, o marido que ele não foi, né? Com os exemplos dele, eu consegui trazer para minha vida, fazer aquele combustível de fazer diferente. Então, para quem passa nessa situação, eu peço que não faça assim, meu pai é assim, eu vou ser o seu espelho do meu pai. Não, a gente pode fazer diferente com os exemplos. Nem tudo que é negativo na vida da gente, a gente pode absorver isso como negativo. A gente ver por outra perspectiva, ver por um outro ângulo de visão, você vai ver que vai ser muito melhor se fosse diferente. Porque você pode fazer diferente se você ver de forma diferente. E aí eu quero que vocês falem pro cliente que tá na dúvida, precisando resolver uma causa, aquela dor de cabeça, por que procurar o Silva Pinheiro? Porque quando a gente pega uma ação para resolver, a gente resolve como se fosse a nossa ação, a nossa causa que está em jogo. Com humanidade, é isso que a gente coloca. Hoje em dia as pessoas vão no médico, por exemplo. O médico nem olhou na minha cara, nem pegou meu exame. Nós somos diferentes, a gente vai com afinco, visualizando o sucesso naquela ação. É como se o processo fosse nosso mesmo. É assim que a gente atua na Silva Pinheiro. Gente, é muito bacana conhecer histórias inspiradoras como a de vocês. Porque muita gente vê além, né? As pessoas enxergam só o bonito da internet. Vê aquele escritório maravilhoso, vocês atendendo o cliente, mas não sabem, até não sabiam, né? Da trajetória que vocês enfrentaram para sentar aqui hoje, estar de frente de um podcast, honrando o legado de vocês, honrando o legado da família de vocês. Porque antes de existir você, existiu família. Existe um pai, uma mãe, mesmo que não foram por excelência, mas eles deram pra gente aquilo que foi permitido eles dar. Porque tudo na vida é assim, a gente dá aquilo que a gente recebe. Então, muitas das vezes, a gente exige algo das pessoas que elas não receberam. Então, como é importante a fala do Dr. Wesley, como é importante ele deixar esse legado para as pessoas, entender como que é o lado família. Você deu aquilo, seu pai deu aquilo para você que ele recebeu. Hoje, você escolheu ser diferente. Você fala, eu honro o legado do meu pai, mas eu escolho fazer diferente. Então, isso é honrar pai e mãe. E eu quero falar com você do outro lado. Honrar pai e mãe é dar certo na vida. Então, se você quer deixar uma história de legado pro seu pai e pra sua mãe, fala, eu te honro, eu estou escrevendo a minha história. Porque lá atrás, quando você nasceu, o seu pai e a sua mãe escolheu para você o de melhor. Então, faça a diferença. Não é o local onde você vive, não é a situação que você passa. É você que escreve a sua história diferente daquilo que você viveu. O Dr. Carlos é prova. Ele saiu do interior, foi escrever a história dele de sucesso, foi para uma capital,
sozinho ali, perdido, muitas pessoas desacreditando dele, e ele chegou e escreveu a história dele. E hoje tá aqui, contando para vocês que é possível. E foram vários desafios, né, doutor Carlos? Muitos. E como que é olhar para trás e ver que esse desafio você venceu e tá aqui hoje? Bom, apesar do desafio, tudo isso que eu passei valeu a pena de estar colhendo os frutos que estou colhendo hoje. Faria tudo de novo. Bom, gente, eu quero agradecer vocês por acreditarem no trabalho do podcast Voz que Conecta, por estar aqui neste momento especial contando a história de vocês. Eu sei que teve emoção, teve lágrimas, mas por quê? Porque vocês são assim, vocês escreveram essa história. E sentar aqui hoje, contar a história de vocês é isso, é se emocionar mesmo. É mostrar para as pessoas que por trás de um terno e gravata tem uma história que merece ser contada. O cliente de vocês merece confiar nesse trabalho, nesse legado de vocês. Então, quero que vocês deixem um abraço para as pessoas, para a família de vocês. Contar, né, um pouquinho sobre essa história, essa experiência de estar aqui e convidar o cliente de vocês a sentar para tomar um belíssimo café com vocês lá. Bom, primeiramente agradeço a Deus, né? Sem Ele, a gente jamais estaríamos aqui contando a história de cada um de nós. Agradeço também a Deus muito, muito, muito por ter me colocado na família que eu nasci, que eu mereci. Porque lá eu consegui viver várias e várias situações que me fizeram olhar um universo diferente, um mundo diferente e acreditar que eu poderia ser capaz. Minha família me ensinou muito isso, né? A minha mãe, Rosana, meus irmãos, que eu não vou falar um por um, que são bastante. Então, essa família eu agradeço muito, 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 porque vocês que são a base de quem eu me tornei hoje. A minha família, sim, construída, a minha esposa Graziele, a minha enteada Larissa e minha filhinha Maria, eu só tenho a agradecer. Agradecer por vocês conseguirem fazer com que eu me visse como uma pessoa diferente, um olhar diferente, uma perspectiva diferente, me tornar uma pessoa melhor a cada dia. Agora você, cliente, você que tem qualquer demanda, procure. Pode procurar, acionar a gente. Nós estamos aqui com nossa equipe toda capacitada, especialista para resolver o seu problema. Sinta-se abraçado e confortado quando você chegar ao escritório e ter a sua demanda atendida. Saiba que o bom resultado da sua demanda vai começar a partir do momento que você contactar o escritório. Doutor Carlos? Bom, Fernando, gostaria de te agradecer a você, ao Voz que Conecta, por essa oportunidade. Agradecer também a Cândice, a Nivels Contabilidade, a Dayana, minha esposa, que falou muito bem no vídeo, todos falaram bem. E o cliente confiar o seu problema jurídico ao nosso escritório, pode ter certeza que vai ter um excelente trabalho. A gente não promete ter vitória, porém, prometemos muito empenho, muita dedicação, como se o problema do cliente fosse nosso. É isso. E o resultado vem desse empenho, dessa dedicação, desse profissionalismo de vocês. Bom, gente, esse foi mais um podcast Voz que Conecta. Muito obrigada a todos que ficaram conosco até o final e venham acompanhar o nosso próximo episódio.